Hoje em dia, para o cuidado dos usuários de droga, a gente pensa num cuidado mais no território. O que é isso? É um cuidado dentro da casa dele, com a família dele, com a vizinhança que ele mora. A redução de danos, ela também traz essa perspectiva. A gente trabalha numa perspectiva no campo da saúde mental para cuidar dos usuários de droga, que se chama redução de danos. Isso é uma diretriz de trabalho e uma política pública, ou seja, isso é uma lei nacional que está dentro do campo da saúde. E esse trabalho, né, no que hoje a gente reconhece como os centros de atenção psicossocial, os consultórios na rua, teve início lá nos anos 80 e nos anos 90, numa certa direção política, e essa perspectiva na época da epidemia do HIV foi muito importante, porque reduziu drasticamente o número de usuários de drogas contaminados com HIV. Na época que a gente começou a implantar a redução de danos, antes dos anos 2000, ela era uma perspectiva onde os próprios usuários de droga que não queriam se contaminar com HIV, eles iam lá e diziam assim: olha, eu não quero parar de usar droga, mas eu também não quero me contaminar com HIV, como é que eu faço? Na época, foi muito ousado da nossa parte de começar a oferecer para essa população as seringas para eles não se contaminarem. E aí, imediatamente, houve uma crítica, obviamente, da população que não entendia isso, que começou a entender isso como um incentivo ao uso, que a gente dando essas seringas, né, descartáveis para eles não se contaminarem. A gente estava incentivando o uso e a gente até hoje tentando explicar para as pessoas que, na verdade, essa perspectiva, num primeiro momento, né, aqui no Brasil, ela foi para pessoas que não queriam parar de usar drogas. E isso é muito importante, porque nem todo mundo que quer se tratar das drogas, que faz um uso abusivo de drogas, essa pessoa quer parar de usar, ela só não quer morrer disso. E a gente precisa criar uma forma de cuidado que atinja não só aqueles que estão decididamente dispostos a parar de usar. Tem toda uma população, e é grande, essa população é grande, que está decidida a não parar. E com essa população a gente precisa inventar estratégias. Mas a gente acompanhava muitos usuários de crack adolescentes. E esses usuários de crack era muito curioso, porque num primeiro momento eles não pediam ajuda pra gente. A gente sabia que eles precisavam de ajuda, estavam lá muito emagrecidos às vezes, já começavam a roubar o tráfico para usar droga. Mas a gente começava a perceber que se a gente fosse abordando essa questão da droga com eles, isso não seria convidativo. E a gente começava a se aproximar para falar de qualquer outra coisa que eles precisassem. Por exemplo, sei lá, tio, quero tirar um documento. E construindo essa aproximação, essa confiança, aos poucos a gente começava a perceber que esse garoto começava a tomar a gente como uma certa referência de vida dele. E aí, falando, né, dos CAPs e dos consultórios na rua, tanto os dois serviços têm essa lógica, cuidar do território. Os consultórios na rua são equipes mais novas ao longo da história. A gente entendeu que a gente precisava ter esse dispositivo, esse serviço, né? Porque antes só tinha os CAPs. Os CAPs têm uma importância enorme, porque ele cuida do território, mas ele também é um lugar onde as pessoas podem ir, frequentar grupos, ter atendimento médico, psicológico, com terapeuta ocupacional, assistente social, com técnico de enfermagem, musicoterapeuta, um monte de profissionais de diversas áreas. E a gente entende que todos esses profissionais que cuidam dessa pessoa, que podem produzir algum efeito, né? A gente não entende que um só saber, ou só o médico ou só o psicólogo vão dar conta disso, não existe isso. E até profissionais que não necessariamente têm ensino superior ou têm um nível técnico. Por exemplo, os agentes redutores de danos, que também é uma figura que surge lá dos anos 80 e 90, que eram aqueles que eram os usuários, que depois começaram a reivindicar as seringas para não se contaminar com a AIDS, e depois começaram a ser aqueles que distribuem as seringas. Eles também estão no campo da saúde mental, e são eles que moram na comunidade, que conseguem muitas vezes permitir que a gente entre na comunidade para poder fazer um trabalho próximo a essa população, porque ele sabe que se sai um tiroteio de algum lugar, a gente tem que saber para onde a gente vai correr, né? E ele conhece a comunidade como ninguém, e ele também como usuário, e não como doutor, né? Porque às vezes os nossos pacientes olham pra gente e falam doutor. Ele, como ele é alguém ali junto e misturado, digamos assim, ele consegue penetrar, por exemplo, naquilo que a gente chama de cenas de uso, naqueles cantos da comunidade onde ninguém vai, que ficam as pessoas usando droga.
Então ele consegue chegar lá. O trabalho, de fato, com consistência, né, a gente precisa ir lá, ouvir essas pessoas lá. Não são pessoas perigosas, como a maioria da população entende, que se a gente chegar lá eles vão nos atacar. Muito pelo contrário, as pessoas muitas vezes estão pedindo ajuda. A maior parte das cenas de violência que a gente se sente ameaçado acontece quando a polícia entra na comunidade e tem conflito entre a polícia e os traficantes. Os usuários em si não são uma ameaça e a gente precisa estar lá com eles. Essas pessoas têm um monte de pedidos a serem feitos para o Estado. Pedido de documento, pedido para tomar banho, pedido para fazer testes de HIV, né? Pedido de um monte de coisa, inclusive pedido para tratamento da droga. Mas esse nem é o primeiro pedido que aparece para essas pessoas, não. Mas esses pedidos de poder cuidar da vida cidadã, que é isso, ter documento, são esses os principais pedidos. E quando a gente chega lá, a gente escuta isso. E a gente acha, bom, mas isso é um problema da assistência social. Mas muitas vezes isso que eu tô falando, né, que eu falei antes, do vínculo, começa por aí. Eu não posso tirar o seu documento, mas eu posso te levar num lugar que tira documento, por exemplo. Vamos lá? E aí talvez seja o primeiro momento que essa pessoa consiga sair daquela cena, para ter uma identidade. E a partir daí, do ir e vir, do lugar que tira o documento até a cena de uso, onde ele vai voltar no dia seguinte, acontece um monte de coisa nessa conversa. E com os usuários de droga, para existir um trabalho, isso é condição. Não há trabalho com os usuários de droga sem a gente poder construir vínculo com eles. E não há trabalho também se a gente só considerar a droga em si. Isso é muito fundamental. As pessoas acham e entendem que uma pessoa que usa muita droga, se você internar ela e deixar ela tirando a química do corpo, né? Essa química que ela faz uso abusivo, que ela usa toda hora, que isso, depois que isso sair do corpo, ela tá livre das drogas. E na verdade a gente já sabe, e comprovadamente, cientificamente, a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Um modo de pensamento, uma psicologia própria, que a droga se inseriu na vida dela, porque alguma coisa, por exemplo, muitas vezes não estava indo bem. A população precisa, muitas vezes, se vincular à religião para poder dar um sentido à vida. A gente concorda com isso, né? O problema é que existe mau caráter em todos os campos, inclusive no meio religioso. E muitas dessas pessoas se aproveitaram e criaram lugares na cidade onde confinavam os usuários de droga e eles ficavam lá sendo pedreiro, fazendo sabão, fazendo água sanitária, né? E lendo a Bíblia. Ou seja, essas pessoas iam para lá e não tinham nenhum cuidado da saúde em si. Essas pessoas que ganham dinheiro do governo para isso, muitas vezes, entendiam que ler a Bíblia e trabalhar era o suficiente para limpar a mente. Gente, aí só a gente poder pensar, todo mundo já ouviu falar do nazismo, né? Na porta dos campos de concentração estava escrito que o trabalho salva a vida. A gente precisa, sim, de uma equipe técnica que possa acompanhar, às vezes medicar, às vezes fazer psicoterapia, às vezes fazer uma terapia ocupacional, às vezes fazer grupos terapêuticos, dependendo, umas oficinas, enfim. Alguma coisa que está muito para além desse orar e desse trabalhar, né? Só que essas entidades, elas ganham dinheiro do governo e a gente está vivendo um momento delicado da nossa história, onde esses grupos perigosos dessas comunidades terapêuticas estão ganhando muito espaço e muito dinheiro. A cada vez que você interna alguém, você ganha uma quantia do governo, né? Por dia, essa pessoa fatura não sei quanto no final do mês. E essas comunidades, elas não estão preocupadas em dialogar com o território, com isso que eu falei, o vizinho, a família desse paciente que está lá internado e tudo mais. Então a gente tem, assim, um medo desse manicômio, disso que eu falei que existia antes, e que lá desde os anos 70 a gente briga para destruir, né, para acabar com isso volte em forma de comunidade terapêutica. Eu impor uma religião dentro de um lugar de tratamento, eu já excluo um monte de gente. E excluo, por exemplo, uma população que jamais chegaria próxima a uma igreja. Porque essas pessoas funcionam de uma tal maneira que o modo de vida delas é considerado pecado. E o Conselho Federal de Psicologia já fez um estudo dessas comunidades e quase 100% produzem algum tipo de sofrimento das pessoas que vão lá se tratar, uma infração dos direitos humanos, né? Ou de várias maneiras, né? Assim, ou seja, trabalhos forçados, sendo obrigados a serem pessoas que elas não são, né? Descaracterizando o modo de vida delas. A gente não pode mais entender que esse tipo de instituição é o que a gente tem para tratar dessas pessoas. A gente precisa sim ter órgãos públicos, e aí eu falo dos CAPs. Se a gente precisar de um acolhimento mais prolongado, a gente pode contar com as unidades de acolhimento, que ainda existem muito poucas, e é isso que a gente precisa investir, nos serviços que já são previstos pela lei, e aí a partir da Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que é isso que eu falei,
que é acabar com os manicômios e construir esses outros serviços territoriais.